Em um momento atípico como o que estamos vivendo, as coisas mais improváveis acontecem. Por isso, hoje o Cafeína vai responder uma dúvida que está pintando por aí. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que protege os investimentos como CDBs, LCIs, LCAs, poupanças e depósitos, poderia quebrar? Se vários bancos quebrassem ao mesmo tempo, ele seguraria a onda? E qual a probabilidade disso acontecer? Nós fomos atrás das respostas. Antes de tudo, vamos explicar o que é o FGC, do que ele se alimenta, quais investimentos ele garante, os limites da garantia. E depois, vamos ao que interessa. O FGC é sólido, mas ele vai aguentar essa crise? E no Pitaco de hoje, mais de 20 milhões de brasileiros já se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$600. E Sami, te colocaram no desafio da fantasia, né? Então, se a gente bateu 50 mil inscritos, falaram que o Josmir, né, pediu pra você se vestir de pica-pau. Mas não existe fantasia de pica-pau. Mas não existe fantasia de pica-pau e nem de urso. Se Só o uma Josmir pergunta, não dá... o urso era o bonzinho, o pica-pau era o Não, mal? o urso do pica-pau, ele fica perdido. Que cara mais engraçado. O símbolo de nós brasileiros. Tá, Porque então a gente eu fica... sou o urso, ele falou, e você é o pica-pau. O pica-pau eu não sei também. É o malandro. Bem-vindos ao Cafeína. Tem uns que dizem que ele é um mero pagador de dívidas. Outros que acham que ele tem má fama, porque só aparece quando dá problema. Mas a verdade é que, apesar de não ser muito charmoso, ele tem uma função importantíssima. Vamos falar hoje sobre o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que Priscila se debruçou no mundo do FGC por vários dias para fazer o Cafeína de hoje. Muito bem, Samidana, acreditando então as fontes que nos ajudaram hoje, o Haroldo Monteiro, que é coordenador do MBA de Finanças da Universidade Veiga de Almeida, e o Murilo Viana, que é especialista em finanças públicas, já nos ajudou em outras apurações. Boa, agradecemos os dois aí pela força. E aí o que acontece? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, como que a gente pode explicar o que é? É meio que uma espécie de seguradora do investidor. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, não tem objetivo de lucrar, e foi criada em 1995. E ele é mantido pelos próprios bancos. Então, os bancos de todos os depósitos ali que são elegíveis à garantia do FGC, ou seja, que vão até aquele limite de 250 mil, e os produtos, que a gente já vai falar, e os produtos também, eles têm que pegar 0,01% desses depósitos e colocar lá no FGC para que o FGC, então, consiga gerar essa segurança para o sistema financeiro nacional. Então, aqui a gente colocou também os objetivos: proteger os investidores contra a quebra do banco. Quebra é o nome mais informal, né? Mas a gente tem os nomes formais aí para intervenção ou liquidação dos bancos. Ele também garante a estabilidade do sistema financeiro e tem o objetivo também de prevenir as crises bancárias sistêmicas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas Sami, vamos para a próxima tela aqui? Próxima tela. Então, como funciona, Sami, a garantia da FGC? Então, primeiro os produtos, que não importa o banco, esses produtos são garantidos. Então, depósito à vista, poupança, tem CDB, RDB que está em menos uso, mas também é o recibo de depósito bancário, a letra de câmbio, a letra hipotecária, a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, a letra de crédito do agronegócio e as operações compromissadas. Então, tudo isso, se quebrar, tem direito ao FGC. É legal falar que depósito à vista, por exemplo, é o depósito que você tem em conta corrente. O pessoal acha que não é garantido, é garantido também. É a conta corrente. Agora, quando tem aquele selo, né, que agora é tudo na B3, mas era da CETIP, é mais rápido a pagar. Então é o que muda. Agora, o limite, como que funciona? 250 mil por instituição e por CPF por conta. Ou seja, você tem lá conta no banco, até 250 mil, se quebrar o banco, vai lá o FGC nesses produtos e faz. No total, é até 1 milhão que você pode receber. E por que é por conta? Porque se você tiver uma conta conjunta, as duas pessoas, o garantido pela conta é 250 mil. Então, apesar de ser duas, você não pode falar, não, são duas, então é 500 mil. Não. Então tem todas essas regrinhas. Antes não tinha até 1 milhão, você podia ter vários, inúmeros CDBs, tantos quanto instituições financeiras. Agora não. Agora você pode usar até o limite de 1 milhão
no prazo de 4 anos. Né? O que é muito improvável, né, Sami? Você é improvável. ter 4, 5 CDBs em bancos diferentes, isso somar mais de 1 milhão e todos eles quebrarem e você precisar do reembolso de todos. É né? verdade. É improvável, mas não é impossível. Boa, vamos para a próxima tela aqui? Sim. Então, o que a gente tem aqui? Aqui são uns dados aí que Bons o Murilo esses ajudou dados. a trazer, o Haroldo também. O que a gente tem aqui? A gente tem das 297 milhões de contas, tanto depósitos, quanto poupanças, quanto investimentos. Então, Cada um conta uma Cada conta. um conta como se fosse um CPF. Então, uma pessoa ela pode ter, por exemplo, um depósito em conta corrente num banco, sei lá, no Itaú, e pode ter um CDB do Banco Máximo. Já conta 2. Já conta 2. Então, somando tudo isso, a gente tem esses 297 milhões, por isso que tem mais número de contas aí do que de brasileiros. E aí, 99,72% de todos esses clientes, de todas essas contas, tem até R$250 mil ali. Portanto, estão dentro do limite do FGC. A gente estava vendo, né? A gente abriu esses dados, que até R$5 mil dá 80%. 89%. 89% das pessoas, né? Então, aí você vê que se fizesse o limite até 5 mil, já ia cobrir isso. quase Aqui 90%. cobre 99,72%, não do dinheiro, que é o que você vai falar depois, é do número de contas. Isso. Exatamente. Aí do dinheiro total que tem, que são dos depósitos ali elegíveis à garantia, mais o DPGE, que também é um outro tipo ali de depósito, a gente tem 83% de todo esse valor coberto, porque está no limite de até R$250 mil. Então aí você tem, por exemplo, pode ter uma pessoa que está nesse 0,28% ali, ela tem um valor bem grande, então o que a gente tem aqui do valor total, você tem uma cobertura um pouco menor, porque você tem depósitos grandes, né? Mas assim, 99% das contas estão garantidas ali pelo FGC. E aí o patrimônio do fundo, o último dado disponível é de junho de 2019, ainda não saiu o balanço do segundo semestre, então o patrimônio do fundo é de 77 bilhões de reais, mas a gente vai para a próxima tela para explicar aqui, tentar interpretar esse dado aí sobre o patrimônio do fundo. Que é o que a gente tem aqui, né, Sami? As últimas instituições que entraram em regime especial, ou seja, que entraram em liquidação extrajudicial. O que a gente tem? Que em termos mais leigos, quebraram. Quebrou. Deu calote. Daria um calote. Exatamente, daria um calote. Aí o FGC entrou em cena para pagar ali os investidores. Então tem a da casa, que ela entrou em liquidação em 13 de fevereiro, né? Uma financeira, isso. E aí, o pagamento dos depósitos, então quem tinha dinheiro mantido ali na da casa, o pagamento começou a ser feito depois da liquidação em 41 dias. E aí o valor que foi ali reembolsado pelo FGC chegou, pelo menos até a data que eu pesquisei, o FGC não atualiza muito rápido os números, mas... uma estimativa. 356 milhões eles já tinham reembolsado em 41 dias. E o Banco Neon, que aconteceu um pouco antes, a liquidação foi no dia 4 de maio de 2018, em 14 dias os investidores já estavam recebendo o pagamento. Vale lembrar que o Neon Banco Digital, que existe hoje, pagamentos é diferente. Ele se associou a um banco, que era o antigo Banco Neon. Tinha um outro nome lá. E daí, assim, eles se separaram e agora o Neon continua e tal. Foi com o Votorantim, né? Se não me engano. Votorantim, isso aí. E aí, então, Sami, por que a gente colocou esses números aqui? A gente tem ali o patrimônio de 77 bi. E aí, por exemplo, esses dois bancos aqui, quando eles quebraram, a financeira e o banco, foi um valor menor do que o que tem em patrimônio hoje. Bem menor, né? Então, assim, aí, só para as pessoas entenderem. Então, você investiu lá, tá com o CDB lá da casa. Aqui teve intervenção, no dia 13. Até o dia 13, não só o que foi investido como juros estão assegurados. O que a pessoa perde é o rendimento daqui para cá, que são esses 41 dias. Então, isso é a perda que pode demorar. Aqui, a perda foi muito menor, foi 14 dias. Agora, o FGC, você vê que 77 bilhões para bancos pequenos, para o assegurado, é expressivo, né? Se pegar banco grande, aí não é, que eu acho que é a próxima tela que a gente vai fazer uma reflexão de Priscila. Isso mesmo. Então aqui está a reflexão, né, que o Murilo e o Haroldo me ajudaram aqui a chegar, a gente também conversou antes, eu e o Sami, sobre isso, que é o seguinte, então assim, você tem o patrimônio ali do FGC, 77 bilhões, a gente viu que os bancos que foram liquidados, eles tinham um valor ali, o valor total que foi reembolsado era bem menor do que esse patrimônio, mas a pergunta que o pessoal faz agora é, Sami, e se vários bancos quebrassem ao mesmo tempo?
né, com essa crise que a gente tem. Existe essa possibilidade? Os bancos podem quebrar ao mesmo tempo? E qual que seria, então, a capacidade do FGC de socorrer, então, esses investidores? Aqui você está falando de 2008, né, que essa crise agora não é de crédito, mas mesmo em 2008 não foram muitos bancos que sofreram problemas no Brasil. Então, mesmo se fosse a crise de 2008, não teria um problema de insolvência, porque banco pequeno se aguenta dor de barriga. Agora, se os 4 maiores bancos do país quebrarem, aí sim o FGC vai junto, ou uma série de números, uma série de bancos pequenos. O que eu vejo? Eu vejo que o FGC te iguala a proteção do banco pequeno ao banco grande. Então eu falo assim, você está num banco pequeno, mas você tem um risco equivalente ao banco grande. Por quê? Porque se o banco pequeno quebrar e o grande não, beleza, você vai lá e recebe. Mas se o banco pequeno quebrar e o grande também, aí foi tudo pro beleléu, dona Priscila. O que eles falaram, inclusive, que ajuda, né, Sami, a gente estava falando sobre isso também, que ajuda a tirar, então, o monopólio dos grandes bancos, porque aí esses bancos pequenos, eles conseguem ser mais atrativos. Sim. Eles falam, tem esse seguro aqui que é o FGC, então você vem comigo, que você está segurado. Então, assim, só pra gente pontuar que os 6 principais, então, esse é o primeiro tópico que o Sami falou, então, a gente não tá vivendo uma crise de crédito, mesmo em 2008, a gente não teve quebradeira. O dinheiro está muito concentrado nos bancões, que são extremamente sólidos. Isso é meio consenso, né? São os 4, assim. Né? Talvez se quiser pôr o Santander, fica. Então Bradesco, Itaú, Santander, se quiser, como os privados. Aí Caixa e o Banco da Brasólia. Isso. Aí outra questão, que os empréstimos têm garantias reais, vou pedir para o Sami me ajudar nessa, que daí o Haroldo estava falando, hoje em dia, mesmo os bancos pequenos, eles fazem empréstimos com garantias reais, com duplicatas. O que acontece? Vamos supor que eu sou um fornecedor pequeno e eu faço canetas. O banco vai falar, pô, você não tem nada isso, a empresa é pequena, não vou te dar dinheiro. Mas eu falo assim, eu vendi canetas para lojas muito grandes, para papelarias gigantes. E eu vendi, mas não recebi. Então eu tenho aqui a duplicata que eu vou receber 1 milhão daqui a 2 meses. Eu dou a duplicata como garantia e o banco me antecipa um dinheiro. Fala, você tem 1 milhão, então eu te dou 950 mil. Hoje, daqui a 2 meses, vai lá e 1 milhão disso. É como se ele fizesse um empréstimo. Então aqui que fala garantias reais, isso muito para pessoas jurídicas, né? Lembrando que os bancos pequenos eles têm que pagar mais que os bancos grandes, porque senão ninguém vai no banco pequeno, para correr esse risco, eu ir para ganhar a mesma coisa, não vou. E na hora de emprestar, ele tem 2 estratégias. Ou ele tem que cobrar mais barato, porque a empresa fala, não, esse cara tá me dando dinheiro mais barato, ou ele vai pegar pessoas que o banco grande não quer. Falar, o banco grande falou não, então pessoas de maior risco de crédito, físicas ou jurídicas, faz isso. Então isso é uma estratégia aí que os bancos fazem. Isso, então tudo é uma relação de risco e retorno, né? Como fala tudo muito assim, na vida. Aqui, fala muito isso aqui. E também aquela frase, né? Quem não morre, o que acontece? Não vê Deus. Vive. Não, quem não morre não vê Deus. Tá. Vamos lá, então para os nossos últimos pontos aqui. Se, por exemplo, um banco pequeno quebrasse, outro quebrasse, as pessoas poderiam ficar com medo. E aí uma questão muito importante que o Murilo bateu muito nessa tecla, ele falou assim, o sistema bancário, o sistema financeiro é baseado em confiança. Sim, no mundo, não é no Brasil, no mundo é assim. E assim, por quê? Fiduciário é o nome técnico, sabia? Eu falei, evita os nomes técnicos aqui, porque eu quero explicar bem. É fiduciário. Exato, mas assim, ele falou que... Então, e aí o que acontece? Se todo mundo fosse sacar todo o dinheiro que está nos bancos, não tem. Mas então, nenhum banco do mundo. Então, basicamente, o nosso sistema financeiro, ele sobrevive com base na confiança. Todos. A confiança de que assim, vale eu tenho ali minha grana pequenininha ali no banco, meu pequenininho saldo no banco, e esse meu pequenininho saldo no banco, eu confio que ele está lá. E por isso que tem o compulsório, que o compulsório assim fala, de tanto que você recebe, você tem que deixar imobilizado. Banco, né? Por isso que os bancos gostam daquela aplicação automática. Por quê? Porque o depósito à vista, você tem que manter uma proporção maior do que o que é aplicado automaticamente. Então, ele adora te pôr lá, ele paga um zero nada para você. E tem mais liberdade. E tem mais multiplicação do dinheiro, exatamente. E aí, então, se um banco quebrasse, o outro quebrasse, o FGTC não fizesse nada, o Banco Central não fizesse nada, o governo não fizesse nada, isso causa um efeito contágio, uma corrida aos bancos que a gente já viu
um período de hiperinflação aqui no Brasil. E aí, então, o que acontece? O FGC, eles chamaram, isso vale para os grandes bancos, mas para o FGC também, do conceito de too big to fail, ou seja, é grande demais para fracassar. Se você deixa esses bancos grandes quebrarem, se você deixa vários bancos quebrarem, o efeito que isso causa é muito pior do que você gastar um dinheiro para socorrer esses bancos e não deixá-los quebrar. Mas o FGC foi feito justamente para o governo não ter que socorrer os bancos. Agora, tem uma coisa legal que se fala que boato quebra banco. Se todo mundo fala, fulano de tal vai quebrar, né? Começa a ter um boato, todo mundo vai lá, tira o dinheiro do banco, aí o banco quebra mesmo, porque ninguém tem esse dinheiro. Então, essa reflexão. Mas, de fato, o Banco Central provavelmente interferiria antes do banco quebrar, porque isso seria ruim para o financeiro. Mas o FGC é um sistema que é um autorregulador, né? O dono do FGV, os donos, se a gente pode assim dizer, são os próprios bancos que têm proporcionalmente os depósitos lá. Então, é aquele 0,01%. O banco grande vai ter que pôr muito mais dinheiro que o banco pequeno. E Sami, resumindo, então, a gente falou bastante coisa técnica e tudo. Sim. Resumindo, assim, um bancão, um Itaú, um Bradesco, por exemplo, ele preferiria, talvez, socorrer um banco menor, aí por meio da FGC, do que deixar uma quebradeira acontecer. Sim, para porque é ruim sistema. Para ele, ia contaminar ele também. Né? Não tem gente, não tem bonzinho. O único banco que tem gente mais boazinha, que falam, é uma piada, é o Banco Safra, que faz o bom negócio para os dois. Sabe por quê? São dois irmãos, fazem o bom negócio para um irmão. Lá vem o resto é tudo o banco ganha dinheiro. E última questão que tenho certeza que o pessoal vai ficar lá nos comentários. Mas banco tal é sólido, banco máximo é sólido, banco da Ecoval é sólido. Assim, o que eu tem apurei... rating, você vai na agência de rating e vê. Exato. Tem banco que não tem rating, aí é porque não é muito bom o crédito. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm a cultura de, por exemplo, quando vai investir em ação, pesquisa sobre a empresa, pesquisa a solidez da empresa, os balanços e tal. Vai investir em CDB e às vezes não pesquisa ali qual que é a solidez, porque tem essa garantia do FGC. Sim. O que vale falar, eu acho que assim, talvez a mensagem válida que eu acho que é legal falar é assim, no limite, tudo pode acontecer. A gente não tem certeza de nada na vida. O fato é que a gente botou vários motivos que explicam que o FGC é muito sólido, é muito improvável que alguma coisa aconteça. Mas, Samidana, você acha que mesmo assim, vale a pessoa não concentrar o dinheiro num só banco? Não, Por exemplo, tem o risco de liquidez, de demorar para ela receber esse reembolso? Assim, por todo o dinheiro da vida num banco só pequeno, eu acho que não. Banco grande, eu acho muito remota a chance de quebrar e a gente meio que respira esse risco no país. Agora, tem banco que está pagando 13% ao ano, que a gente falou, que era o máximo que tem lá na Easy Invest. Vou pôr o card. E tem banco que paga 12%, e tem banco que paga 10%, tá ligado ao risco. Agora, eu, Sami, como pessoa, topo o risco maior do FGC para ganhar mais, porque eu falo, isso aí não vai ter isso. Claro que você tem que respeitar os limites. E quando respeita o limite, não é você pôr 250 mil, você tem que pôr o dinheiro para que com os 250 mil, que com os juros, não ultrapasse os 250 mil. Você tem que fazer a conta de trás para frente. Mas a maioria investe até um valor menor, como a gente viu, né, Sam? Então, vamos para o nosso primeiro pitaco. Então, 23 milhões de brasileiros já se cadastraram para receber o Corona Voucher. O pessoal da polícia fica chorando aí. Não pode falar que é Corona Voucher. Tá. Porque é renda mínima, não mas sei o que lá. Cororô. É o pessoal do mimimi. Você falou cororoninho, o pessoal gostou no comentário. Falaram, porque é muito chato. A gente vai falar o que a gente quiser nesse programa. E eu já falei, se você está achando o programa legal, a gente fica muito feliz, você curte, divulga. Se você não aguenta minha voz, a da Priscila, tem um xizinho no canto lateral direito, que para vocês vai ser desse lado, em que você fecha. Mas vamos muito bem. 23 milhões já receberam o Corona Voucher, já cadastraram, muita gente, 38%, não tem conta. Por quê? Porque lá falava assim, se tiver conta, indica a conta. Aí pediram a conta poupança digital. Então a gente vê também que isso são muita gente, ou dinheiro muito pequeno, os informais, e a população ainda não bancarizada. O problema é que esse pessoal vai demorar mais, e talvez esse pessoal seja o que precisa mais, porque não tem nada. Então fica aí esse dilema, aí esforço para o governo agilizar isso, porque para essas pessoas que estão nessa situação, R$600 às vezes é o alimento que pode faltar na mesa. E você, Priscila, o que você achou disso? Falar para o pessoal que lá no nosso site a gente está com várias matérias sobre o auxílio emergencial de R$600, então
tem tira dúvida, tem um monte de coisa. O site que é o investnews.com.br. Mas o primeiro pagamento, então, para quem tem conta na Caixa, quem tem Banco, conta no Banco do isso. Brasil. E aí eles falaram que a partir do dia 14 começa, então, para essas pessoas que 14. indicaram a conta. É semana que vem. Hoje é dia 9. É. A pessoa vai viver como até lá? Exato. E tem uma outra questão, né, Sami, que o pessoal tá falando, que são as pessoas que não têm nem documento, né, para indicar. E não conseguem nem fazer o cadastro para pedir essa conta digital. Então, assim, é um e aí problemão. também tem o problema da Caixa, né? Que falam que não dá, vai ter que organizar, porque não dava para ir pessoalmente. Para pagar o tudo sistema de uma vez. é uma zona. Né? Vamos para o próximo pitaco, então. Aí, ó, outra medida também, MP é foi boa. publicada na terça-noite, o governo liberando aí o FGTS saque de até R$ 1.045 por trabalhador a partir de junho. Lembrando que esse saque não tem a ver com aquele outro, são independentes. Você pode sacar o outro, que é aquele saque aniversário, e pode sacar este também. Aí, de novo, a Caixa fala, vai ter que organizar, vai ser aquela baita farofada que eles fazem, eles não conseguem se organizar. Se deixar eles aqui na berrine, não chegam em casa, porque eles não têm a menor noção de organização, não conhecem sistemas computacionais, e aí a gente fica que nem um tonto para pegar esse dinheiro. Porém, o que eu vi, que se somar os dois saques, mais de 80% das pessoas vão conseguir tirar tudo do FGTS, o que é ótimo, porque o FGTS é um sequestro. Vão lá, você é trabalhadora, eu, preciso de todo mundo, você vai lá, ganha seu rico dinheirinho, o governo vai lá e tunga seu dinheirinho. E sequestra falando que era para o seu bem. Se é para o meu bem, deixa eu fazer o que eu quiser com o dinheiro. Então, eles estão soltando, o sequestrador está soltando o dinheiro que estava sequestrado. Aí ficam usando para construir não sei o que lá, não sei o que lá. Não quero, o dinheiro é meu, eu quero fazer o que eu bem entender. É que a discussão também, Sam, é que esse dinheiro do FGTS ele é usado como funding, como recurso para financiamento imobiliário. Mas aí então, é melhor dar o dinheiro pro cara. Na coletiva que rolou ontem, a equipe econômica falando assim, a gente poderia prejudicar o funding, mas tem tudo a ver com o que você está falando. Né? Mas o cara, melhor, se ele tem dinheiro, ele faz o funding do jeito que ele quiser. Aí você quer ajudar, aí você tem que cobrar imposto do mais rico pro mais pobre. Mas isso daí aí é sequestro e o dinheiro foi solto. Você tem alguma outra... Não, era só isso. Vamos para o próximo, então, Samidana. Sim. Fechamento da Bolsa. Fechou a Bolsa. Então, realidade americana puxa alta de 3% do Ibovespa nesta quarta-feira. O que aconteceu? Lá o Banco Central Americano, que é o Fed, a taxa está entre 0 e 0,25 e falaram assim, por enquanto vai ficar nisso. Isso deu a entender que os Estados Unidos vai continuar incentivando e, como a gente viu nos outros dias, puxou lá, puxa aqui. Aqui teve a questão do FGTS, que também dá uma injetada de dinheiro. Teve também a questão do Corona Voucher, que a gente falou, né, que isso foi na terça-feira que ajudou muito, inclusive as empresas de varejo. E também puxou as ações do Itaú, porque, se não me engano, foi o UBS que recomendou as ações do Itaú para compra. E deu uma subida. Mas a Bolsa vem aí numa sequência de dias positivos, o que tinha sido incomum, né? O dólar que não está cedendo tanto, né? O dólar não está cedendo tanto, mas ficou nisso. E você, Priscila, quais são os seus destaques do mercado da quarta-feira de ontem? Que eu acho que assim, essa questão também que você falou dos últimos dias de alta, que também tem a ver com a estabilização da curva em alguns países, lá na Europa. Nos Estados Unidos mesmo, o Trump chegou a falar que eles estão perto de um pico. O governador de Nova York também falou que eles estão perto de um pico. Então, assim, acho que o pessoal começa a ver uma luz no fim do túnel. E aí a Bolsa, então, impactando isso. Que é como que é aquele termo, Sami? Sobe no boato, cai no fato. Que é... Vocês sabem o que eu estou falando. Você está vendo muito mas que, assim, programa de fofoca, boato, deixa eu resumir. Depois o pessoal ajuda Loba, a gente no comentário. Loba. Não, mas que é aquela coisa assim, de o mercado ele antecipa as coisas. Então assim, o mercado antecipa toda a tensão e ele também antecipa quando as coisas começam a melhorar, né? Sim. A gente não sabe se essa onda, assim, realmente agora a gente pode ver uma luz no fim do túnel ou se vem alguma notícia pior, começa a piorar tudo de novo. Tem um negócio assim, descobrir a cura, cloroquina. A gente não sabe, eu não sei, eu nunca vou saber. Espero que tenham descoberto, a gente não fica torce para que sim, né? Exatamente, e ficamos por aqui, né? É isso. E aí, vai ter feriado, né? A gente não vai fazer programa, tem feriado, não vai fazer.
Você vai ficar em casa na sexta-feira santa? Ai, Vai fazer Samir, aquele vou descansar. bacalhau? Não, Vai fazer... Tava falando pros meninos, é muita notícia, Semi. Eu quero a manchete, Mas, assim, mas é feriado gigante. nacional. Hoje você tem 10 manchetes de economia no mesmo dia. Porque tem que gerar emprego, Aí né? cansa um pouquinho, acho que eu vou descansar. Eu vou arrumar a casa, a verdade é que eu tenho arrumado a casa nos finais de E semana. você vai... E você, Samidana? Eu vou trabalhar de casa. E jogar videogame. Não sei também se eu vou jogar videogame. Eu gosta tô de fazendo jogar videogame. uns cursos online aqui. Os cursos online. Eu gosto de jogar videogame com o Pililico, que é o É meu filho. o famoso nerd. Exatamente. Eu vou ficar em casa, tô cansado. Eu só fico em casa. Pra mim, a quarentena é igual. A gente vem aqui, porque a gente é veículo de mídia, mas é a mesma coisa que minha vida normal, porque eu já não saio quando tem muita coisa. Mas eu fico preocupado com as pessoas, com a economia, obviamente. Vivendo e Muito aprendendo, bem. Samidana. Meio-dia e 30, o Flash. Mais tarde tem o Conta Mais e nós não voltamos amanhã, mas voltamos na segunda-feira, em ponto com cafeína, para alegrar a sua manhã e seu dia. Tchau, tchau. Que todos tenham um bom Tchau, dia. tchau.